Quando a palavra fé aparece numa conversa, muita gente pensa imediatamente em religião, algo ligado à igreja, à Bíblia ou acreditar em Deus. Para muitas pessoas, fé significa acreditar em algo mesmo sem evidências, mas na prática não é isso que acontece. A palavra fé envolve duas ideias básicas: acreditar e confiar. Acreditar que algo é verdadeiro e confiar que aquilo é digno da nossa confiança. Quando olhamos por esse ângulo, percebemos algo importante. Todos nós exercemos fé, todos os dias, independente da sua crença espiritual, nas situações mais rotineiras da nossa vida. Seja bem-vindo ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairis e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para mais conteúdos que unem cristianismo, Bíblia e ciência. Por exemplo, quando você senta em uma cadeira, você não para analisar se as pernas estão firmes, se os parafusos estão bem apertados, se a estrutura vai aguentar o seu peso, você simplesmente senta. Claro, a cadeira poderia quebrar, mas se você já sentou em tantas cadeiras ao longo da vida, que você acaba fazendo isso automaticamente. Outro exemplo, atravessar a rua. O farol está fechado e você atravessa confiando que o motorista vai parar. Mas se a gente pensar bem, nada impede que alguém simplesmente acelere. Pode ser um motorista distraído, alcoolizado ou até alguém mal intencionado que queira te atropelar. Mesmo assim, você atravessa. Agora pense em algo ainda maior: entrar em um avião. Milhares de pessoas fazem isso todos os dias. Sentam ali, apertam o cinto e confiam que o piloto vai levá-las ao destino. Mas aquele piloto poderia ser inexperiente, ou numa situação absurda, poderia até ter forjado o diploma e nem saber pilotar o avião. Mesmo assim, as pessoas entram no avião. E uma situação que talvez você nunca pensou: entrar em uma cafeteria. Você não leva um kit de laboratório para testar se o barista colocou veneno no seu café. Você simplesmente bebe. Em todas essas situações, existe risco. Existe a possibilidade de dar errado, mas nós fazemos todas essas coisas mesmo assim. Por quê? Porque ao longo da vida já vimos o resultado favorável acontecer muitas vezes. Então fazemos instintivamente, confiando que vai dar certo. E no fundo, todos esses exemplos envolvem a mesma coisa: atos de fé. Mas existe um detalhe importante aqui: nem toda fé é igual. Existe uma diferença enorme entre fé cega e fé baseada em evidências. Fé cega é acreditar em algo sem qualquer base, sem evidências, sem histórico, sem motivo razoável para confiar. Já a fé baseada em evidências funciona de outra forma. Ela nasce da observação, da experiência de ver algo acontecendo repetidamente. Pense novamente nos exemplos que acabamos de ver. Você senta em uma cadeira porque já sentou em milhares delas antes, e elas aguentaram. Você atravessa a rua porque já viu milhares de carros pararem no sinal vermelho. E você entra em um avião porque sabe que milhões de voos acontecem todos os anos. Ou seja, não é um salto no escuro. Existe um conjunto de evidências que faz com que essa confiança seja razoável. E isso muda completamente a forma como entendemos a palavra fé. Porque nesse caso, fé não significa acreditar sem evidências.
Significa confiar com base nas evidências que já existem. E é exatamente aqui que entra o cristianismo. Muita gente pensa que a fé cristã é uma fé cega, algo como acreditar sem qualquer base. Mas quando olhamos para as origens do cristianismo, vemos algo bem diferente. O Evangelho de Lucas, por exemplo, foi escrito por alguém que afirma ter investigado cuidadosamente os acontecimentos antes de registrá-los. A intenção ali não era escrever um mito, mas relatar acontecimentos que as pessoas afirmavam ter visto. E o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, possui detalhes extremamente precisos de nomes, lugares e autoridades da época. Informações que ao longo da história foram sendo confirmadas pela arqueologia. Além disso, existem registros fora da própria Bíblia, mencionando Jesus e os primeiros cristãos. Historiadores como Tácito, Flávio Joséfo e Plínio o Jovem fazem referência a Jesus ou o movimento cristão nos primeiros séculos. A própria crucificação de Jesus é um dos fatos mais bem documentados da história antiga. Se alguém rejeita que a crucificação aconteceu, então, pelo mesmo critério, não pode acreditar em praticamente nada da história. Outro ponto importante é a quantidade de manuscritos antigos do Novo Testamento que chegaram até nós. Existem hoje cerca de 5.800 manuscritos gregos conhecidos, além de milhares de outras cópias em línguas antigas. Para comparação, a maioria dos textos clássicos da antiguidade sobrevive com poucas dezenas de manuscritos. E quando esses manuscritos do Novo Testamento são comparados, o nível de convergência entre eles é superior a 99%. As diferenças encontradas são pequenas variações de cópia ou tradução, que não alteram o conteúdo central da mensagem. E existe ainda um evento que está no centro da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Claro, estamos falando de um evento milagroso, mas também de um evento que foi amplamente testemunhado e registrado. Após esse acontecimento, algo mudou radicalmente no comportamento dos discípulos. Homens que antes estavam com medo passaram a anunciar publicamente que Jesus havia ressuscitado, e muitos deles enfrentaram perseguição, prisão e até morte por causa dessa mensagem, porque ninguém estaria disposto a morrer por algo que sabe que é uma mentira. Tudo isso não obriga ninguém a acreditar, mas mostra que o cristianismo não se apresenta como uma fé no vazio. Ele se apresenta como uma fé que convida as pessoas a examinarem as evidências. E a própria Bíblia incentiva exatamente esse tipo de postura. Em uma de suas cartas, o apóstolo Pedro escreveu: "Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós." O chamado para o cristão não é simplesmente acreditar sem pensar, é estudar, examinar e estar preparado para explicar por que acreditamos no que acreditamos. E quando fazemos isso, a gente percebe que as evidências estão do nosso lado. Mas existe um argumento muito comum hoje em dia. Muitas pessoas dizem algo assim: "Eu não tenho fé, eu acredito apenas na ciência." Ou então, "Eu só acredito no que pode ser observado." Mas quando analisamos essa afirmação, ela é contrária à própria lógica, porque grande parte das coisas que as pessoas acreditam sobre o mundo dizem respeito a eventos que ninguém presenciou diretamente. Por exemplo, a origem do universo. Nenhum ser humano estava lá quando o universo foi criado. E algo parecido acontece quando falamos da evolução.
teoria da evolução surge como uma explicação para como a vida teria desenvolvido a partir de um organismo unicelular até chegar à enorme diversidade de seres vivos que vemos hoje, incluindo seres humanos. Segundo essa teoria, esse processo teria acontecido ao longo de milhões de anos, mas ironicamente, nós não podemos observar isso acontecendo hoje. Nesse caso, também estamos falando de conclusões sobre eventos do passado, que ninguém presenciou. Então, quando alguém diz, eu não tenho fé, eu acredito na evolução porque ela explica o desenvolvimento da vida, existe um grande problema nessa afirmação. A ciência é baseada em experimentos, observações e repetições. A teoria da evolução não é observável, não é testável e não é repetível. Portanto, a evolução não é ciência. É apenas uma tentativa de explicação onde a criação de Deus é removida. E quem acredita nela não acredita pelas evidências, acredita por fé. E essa fé pode ser incluída na categoria de fé cega. Mas aí alguém poderia fazer uma objeção. Mas ninguém estava lá quando Deus criou o ser humano, por exemplo. Então isso também não pode ser provado. De certa forma, isso é verdade. Mas quando olhamos a complexidade do universo, e nesse caso específico para a complexidade do código genético, a inferência da melhor explicação é que isso tenha sido projetado por uma mente. Uma mente com propósito, não algo acidental. E é exatamente por isso que a pergunta mais importante não é se alguém tem fé ou não. A pergunta correta é: qual fé faz mais sentido? Todos nós confiamos em alguma explicação sobre a realidade, sobre a origem do universo, sobre a origem da vida, sobre o sentido da existência. Algumas dessas explicações são baseadas em evidências. Outras exigem simplesmente acreditar que tudo aconteceu por acaso. Por isso, o ponto mais importante não é se alguém tem fé. O ponto mais importante é em que você decidiu colocar a sua fé. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito o canal. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.